Olá pessoal, estamos chegando aqui com uma aula sobre acolhimento com classificação de risco. Mais uma etapa do nosso bloco de aulas sobre relações interpessoais. A classificação de risco ela visa fazer a análise do grau de necessidade do usuário pelo serviço de saúde, ou seja, o quanto aquele paciente necessita de atendimento dentro daquela unidade. Ela busca também desenvolver a coordenação do atendimento, que avalia o nível de necessidade com base em técnicas, em protocolos. Não é olhando por cara que a gente vai selecionar quem vai ser atendido logo e quem vai ser atendido depois, mas sim quem demanda mais urgência dentro do serviço. Deve ser pautado na experiência, na postura e não somente na subjetividade e sensibilidade de quem está na porta de entrada do serviço. O objetivo da classificação de risco é identificar prontamente as condições de risco à vida. Quem está mais grave, quem está menos grave. Organizar o processo de trabalho, diminuir a superlotação do serviço por meio de demandas desnecessárias naquele serviço, ou seja, buscar encaminhar as pessoas para o serviço de referência adequado, priorizar o atendimento com base em critérios clínicos e realizar, quando necessário, encaminhamento responsável com garantia de acesso à rede de atenção. É muito visível em alguns serviços de saúde que no sistema de classificação de risco, em algumas situações, simplesmente mandam o paciente para casa. Não, vá procurar a unidade básica de saúde. Aqui não é o local adequado para você ser atendido. Você tem que ser atendido lá na unidade básica de saúde. O seu problema é um problema simples. Aí você faz isso numa sexta-feira à noite ou à tarde. Manda o paciente para casa para ele ser atendido na UBS. Só que muitas vezes a UBS da região em que aquele paciente está inserido, ela tem um atendimento às vezes de segunda a quinta-feira pela manhã, quando funciona. E aí você pega e manda o paciente assim, só rebola, joga o paciente para o serviço de referência. Não, o seu problema é para ser resolvido na UBS. Precisamos ver onde esse paciente está inserido. Será que ele vai ter acesso ao profissional de saúde para aquele problema? Que às vezes você vê como um probleminha e depois se torna um problemão. Então nós precisamos ter o cuidado e nesse cuidado observar se de fato aquele paciente vai conseguir ter resolutividade para o problema dele na forma como nós estamos dimensionando. A classificação de risco ela leva em consideração 5 aspectos na classificação, que vai da emergência ao não urgente. Essa classificação ela é identificada por uma escala de cores. Por exemplo, emergência. O paciente que é classificado como emergência, ele tem que ser atendido imediatamente, sem espera. Zera-se a fila para ele chega logo. Ele é o paciente que necessita de atendimento imediato. Já o paciente classificado com laranja, alguns sistemas classificam só com vermelho, amarelo, verde e azul. Fiquem atentos que eu estou apresentando a classificação em 5 escalas. Você vai encontrar em alguns locais apenas 4 escalas. A classificação com 5 escalas leva em consideração o vermelho como emergência, o laranja como muito urgente. É o paciente que necessita de atendimento praticamente imediato. No máximo 10 minutos de espera. No serviço que classifica o paciente classificado como urgente, ele necessita de atendimento rápido, mas ele pode aguardar um pouco, 50 minutos até. O paciente que é classificado como pouco urgente, pulseira verde, ele necessita de atendimento, mas ele pode aguardar atendimento ou ser encaminhado para outro serviço de saúde. Ele pode aguardar até 120 minutos na fila. Então é preciso que isso seja colocado às claras para o paciente. Você vai atendido. Mas nós temos demandas mais urgentes que vão passar à sua frente. Já o paciente classificado como não urgente, ele recebe a pulseira azul e ele pode esperar até 240 minutos. Muito tempo. Ele pode aguardar o atendimento ou ser encaminhado para outro serviço de saúde. O acolhimento com classificação de risco, ele visa a organização do processo. A chegada ao pronto-socorro é identificado pelas cores vermelhas, que indica o serviço de emergência, que está visível amplamente, de modo distinto e exclusivo. Seu acesso não pode ser bloqueado. Ele é um acesso livre para o serviço. O acesso ele é coberto por ambulâncias, por sinal sonoro disponíveis,
salas disponíveis, recebimento e estabilização dos pacientes graves. Então, esses espaços vão ser adaptados justamente àquele tipo de demanda. O eixo vermelho, ele tem materiais e equipamentos que são voltados para essa assistência, como, por exemplo, a assistência ventilatória e circulatória, drogas e soluções que são voltadas para esse tipo de atendimento, materiais complementares. A privacidade do paciente deve ser preservada também nesse espaço. O acolhimento da rede social deve acontecer também nesse espaço. E tem um espaço para estabilização, tem a área amarela, que é para os pacientes críticos, aqueles que demandam o centro de terapia intensiva. A área verde, os pacientes estáveis que estão em observação, em internação, aguardando internação ou transferência, ou mesmo alta. Estão ali para fazer alguma medicação e depois eles são liberados. E existe o envolvimento dessa rede assistencial, essa rede que se comunica com os demais espaços do serviço de saúde para dar direcionamento e encaminhar com resolutividade as demandas do paciente. Nós temos esse fluxograma que mostra como que o paciente vai trilhar o serviço de saúde. Pelo eixo azul, ele vai passar pelo serviço de acolhimento com a pré-classificação, ele vai receber orientações ou pode ser feita uma identificação rápida, ser encaminhado para um serviço de classificação de risco, consulta médica. Já quem passa pelo eixo vermelho, atendimento de emergência, o atendimento é imediato. O acolhimento com classificação de risco. Como implantar esse serviço? Primeiro, isso passa pela sensibilização da equipe de saúde. Também pela adequação de área física. Nós precisamos estruturar o serviço. Às vezes é uma unidade que só tem uma sala de atendimento, consultório e uma sala de internação, e nós não temos como modificar mais aquele espaço. É um espaço só para atender de um tudo. Então fica complicado a gente fazer uma modificação brusca para desenvolver esse processo. Então a gente tem que se virar com o que tem dentro do serviço. É a grande verdade. Redimensionamento da equipe de saúde. Então essas adequações passam inclusive por isso, esse redimensionamento da equipe de saúde. Que profissionais nós temos? Porque a classificação de risco precisa de um profissional técnico e um profissional enfermeiro ali para fazer esse processo de classificação de risco. E precisamos orientar a população para que isso não gere aí um congestionamento dentro do serviço. Não tumultue o serviço pela não compreensão do funcionamento do sistema que está sendo implantado. E a avaliação e a adequação também são primordiais. Precisamos ter um feedback daquilo que está sendo desenvolvido. A análise diária dos dados obtidos pela classificação de risco precisa ser feita para a gente ver como estão andando as atividades. Pesquisar o grau de satisfação do usuário e dos trabalhadores. Está sendo de fato resolutivo ou está sendo problemático. Identificação de problemas externos que impactam diretamente no atendimento do serviço, revisão de fluxo de atendimento, revisão de protocolos e capacitação para o pessoal da enfermagem que trabalha com a classificação de risco, e reuniões periódicas de avaliação da implantação e também com levantamento dos problemas e das sugestões que são trazidas, com vistas a buscar soluções para os problemas. Então a gente fica por aqui na nossa aula sobre classificação de risco. A gente agradece a sua paciência. Inscreva-se no nosso canal, curte, compartilhe as nossas aulas para que outras pessoas tenham acesso. E a gente finaliza aqui com uma frase de Francisco Cândido Xavier. Ele diz o seguinte: abençoemos aqueles amigos que se preocupam conosco, que nos amam, que nos atendem às necessidades. Valorizemos o amigo que nos socorre, que se interessa por nós, que nos escreve, que nos telefona para saber como estamos indo. A amizade é uma dádiva de Deus. Mais tarde, haveremos de sentir falta daqueles que não nos deixaram experimentar solidão. Muito obrigado e um abraço a todos. Até a próxima.